Olá, mulheres lindas, guerreiras, abençoadas, posicionadas em nome de Jesus. Hoje, 11º dia do nosso propósito, casamento restaurado. Louvado seja Deus. Estamos aqui, se você está aqui é porque Deus tem sustentado, porque Deus tem te capacitado. Louvado seja Deus por essas poucas mulheres que estão caminhando aqui. Muitas já desistiram no meio do caminho, mas vocês são guerreiras sim por estarem aqui até esse dia e vão chegar juntos comigo nos 21 dias. E não são apenas sobre 21 dias, mas é sobre uma vida restaurada, é sobre um casamento moldado pelas mãos do Senhor. Eu quero dizer algo que eu disse para uma de vocês, que eu respondi hoje em um aconselhamento individual, onde eu disse para ela: olha, lembra que nós não chegamos ainda ao fim dos 21 dias e muitas coisas ainda podem acontecer. Você que está esperando resposta, você que está esperando um esclarecimento, você que está esperando um direcionamento de Deus, se está pedindo, está clamando, está jejuando, está orando, espera, porque nós ainda não chegamos no fim e depois do fim vocês ainda vão caminhar sozinhas e tem muita coisa para acontecer. Amém, meninas? Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo que é o que eu tenho ouvido muito de vocês, tá certo? Jéssica, eu não aguento mais. Jéssica, eu não aguento mais essa humilhação. Jéssica, eu não aguento mais essa situação. Jéssica, eu não aguento mais, por isso eu vou desistir. E aí, meninas, eu gostaria de lembrar vocês hoje, rapidamente, sobre o nosso grande exemplo de Jesus. Jesus, ele foi um exemplo de alguém que suportou algo que ele não merecia e que ele não precisava. Jesus não merecia a cruz, Jesus não precisava passar pela cruz. Ele foi por obediência ao Senhor. Jesus foi para que nós pudéssemos ser salvos. Jesus foi na cruz, foi até o fim, recebeu a humilhação dos fariseus, todas aquelas pessoas que não gostavam dele. Jesus aceitou tanto desmerecimento daquelas pessoas. Por conta de quem? Por conta de nós. Amém? Porque Jesus não estava olhando para ele, Jesus estava olhando para nós. Então, meninas, mulheres abençoadas, quando você parar de olhar para você e você olhar para o que Deus quer fazer através de você, quando você parar para olhar o que Deus quer fazer na vida do seu esposo através da sua vida, porque, meninas, o evangelho não é sobre nós. O evangelho não é sobre eu, o evangelho não é sobre você. O evangelho é sobre olharmos para o próximo. O evangelho é considerarmos o que Deus quer fazer na vida do outro através de nós. Amém? Os livros de autoajuda, a sociedade, hoje as pessoas do mundo, elas pregam o quê? Primeiro você. O seu direito, o seu papel, é você em primeiro lugar, é você em segundo lugar, é você em terceiro lugar. Talvez lá no 20º lugar você consiga lembrar de alguém, porque hoje nós temos aprendido sempre se colocar em primeiro lugar, sempre nós, sempre importa os nossos gostos, sempre importa. E nisso nós vamos caminhando em passos egoístas. E nisso nós vamos caminhando em passos que vão nos afastando da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus nos chama a não olhar para dentro de nós, mas olhar para o outro, olhar para o que Deus quer fazer. Amém? Indo nessa ótica, meninas, indo nessa visão de que primeiro eu, de que eu não me diminuo, de que eu não aceito nada, de que eu não posso aceitar um A nem um B. Quantas mulheres hoje elas estão divorciadas? Você pode conhecer mulheres divorciadas que se divorciaram, estão aí com a vida reconstruída. Mas você também pode conhecer mulheres que se divorciaram por puro egoísmo, por não aceitar poucas coisas ou até mesmo grandes coisas, por não confiar no poder de Deus. E hoje elas estão aí desoladas, elas estão aí sozinhas, elas estão aí frustradas, nunca mais conseguiram reorganizar a vida, porque isso também pode acontecer. Então, amadas, eu sei que vocês estão confiando no poder de Deus, mas eu quero aqui relembrar vocês que aqui nós não estamos para falar de divórcio. O divórcio pode vir a acontecer na sua vida, mas não é isso que eu estou aqui para declarar sobre você. Não é para isso que eu estou aqui para te aconselhar. Eu quero te aconselhar a você lutar pelo seu casamento. Eu quero te aconselhar a você aguentar mais um pouquinho, porque nesse pouquinho Deus pode fazer muito. Jéssica, eu não aguento mais. Aguenta mais um pouquinho, porque nesse um pouquinho Deus tem algo grandioso, tremendo, surpreendente para fazer. Lembra vocês que eu falei recentemente de um testemunho que me chegou de uma mulher que ela teve o seu casamento restaurado após 18 anos. Após 18 anos, essa mulher teve o seu casamento restaurado. Será que nesses 18 anos, o quanto que ela aguentou?
Tá bom, meninas? Então, assim, aguenta, mas aguenta por quê? Porque é na direção de Deus, porque é se entregando a Deus, porque é dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade. E ainda que doa, ainda que em mim precise doer, ainda que incomode, Senhor Jesus, mas eu me entrego à tua vontade. Amém? Falamos aqui, meninas, de transformação, falamos aqui de que Deus quer mudar você, de que Deus quer transformar você primeiramente, depois quer transformar seu marido e após ele vai fazer uma transformação mútua, ele vai fazer uma transformação onde vocês dois vão estar sendo adaptados, aperfeiçoados, certo? E aí entra a questão da santificação mútua, porque nós somos chamados à santificação, nós somos chamados a sermos santas. E o que é ser santa? É ser perfeita? Não. Santidade não tem a ver com perfeição. Santidade não é o que muitos aí pregam por aí, que ser santo é alguém que viveu aqui nessa terra e foi santo e não falhou, e aí está como santo. Não, santos, amados, são todos aqueles que creem na palavra de Jesus, que servem a Jesus e caminham com Jesus. Ser santo é se separar do pecado. Ser santo é ser melhor para Jesus. Ser santo é se afastar do mal. Isso é santidade. E o Senhor, ele tem um chamado à santidade mútua, onde um e o outro vai se ajudar a ser santo. Porque, amados, nós não levamos ninguém para o céu. Deus, ele não tem netos. Deus, ele não tem netos. Por exemplo, se nós somos pais e nossos filhos, nós não levamos os nossos filhos, porque Deus, ele não tem neto. Deus, ele tem pai. Da mesma maneira, nós não levamos o nosso marido para o céu, mas nós podemos ajudar o nosso marido a caminhar ao céu. E isso é lindo, porque o Senhor nos chama para estarmos juntos um do outro, ajudando, trabalhando na palavra de Deus, se aconselhando, se aperfeiçoando. E essa santificação mútua você ajuda o seu marido a se santificar e o seu marido ajuda você. Mas embora o seu marido hoje ele não tenha uma visão espiritual para te ajudar a se santificar, santifique você, o seu marido. Você que ainda tem o seu marido dentro de casa, porque a realidade de algumas das mulheres aqui é os maridos que já saíram, são os maridos que estão fora de casa, que muitas vezes já estão com outra pessoa, e você precisa clamar e você precisa pedir. E você, mulher que está com o seu marido dentro de casa, aproveite a oportunidade de santificar o seu marido, de envolver o seu marido em uma atmosfera onde haja Cristo, onde haja a presença de Deus. Nós já falamos sobre isso aqui, tá bom? Então eu quero te dizer hoje, não desista. Se você tiver que passar por algumas humilhações ainda, se humilhe, amém? Se você ainda tiver que aguentar algumas coisas, aguente. Você sabe onde você pode ir, você sabe onde Deus te diz, aguenta mais um pouquinho que eu vou fazer. Porque muitas mulheres têm dito, eu não aguento mais. Mas ainda dá para aguentar mais, ainda dá para caminhar mais um pouquinho. Mas pela outra coisa que eu quero falar aqui para vocês, não se aconselhem com quem não tem Deus. Não se aconselhem com quem não entende da palavra de Deus. Amém? Muitas vezes você precisa se aconselhar com quem entende, ou somente se você não tem uma amizade desse porte, se aconselhe com Deus. Porque muitas vezes se você for se aconselhar com a tua mãe, se você for se aconselhar com a tua amiga, a primeira coisa que ela vai te aconselhar é: larga logo, desiste, você é tão linda, você merece coisa melhor. Sim, você merece coisa melhor, mas você merece coisa melhor no Senhor, você merece coisa melhor restaurada no Senhor. Amém, meninas? Então vamos caminhando, vamos prosseguindo. Se você está até aqui no propósito, não é por acaso. Se Deus te alcançou nesse propósito, se você é uma das poucas mulheres que estão continuando, não desista. Amém? E muitas vezes é preciso nós sermos desonradas para ser honrado lá na frente. Quem suporta o processo de desonra, Deus honra lá na frente e todos vão ver, porque foi assim com Jesus. Amém? Jesus, meninas, ele foi totalmente ferido, totalmente, amados. Jesus foi tão humilhado, tão entristecido pelas pessoas, mas hoje onde é que Jesus se encontra? Hoje Jesus se encontra à direita do Pai Todo-Poderoso, nosso advogado fiel. Então ele aguentou o processo da desonra para passar, pelo processo de honra. Deus honrou o seu Filho Jesus através da obediência. Jesus fez o que não precisava fazer. Ele estava ali passando por momentos difíceis, por mim e por você, pensando no outro, pensando no quanto Deus poderia alcançar a humanidade que estava afastada dele. Lembre do seu marido. Não comece a olhar agora para os defeitos do seu marido achando que ele é a pior pessoa. Olhe com olhar de misericórdia para o seu marido. Lembra que eu já falei isso aqui? Olhe com misericórdia. Olhe para o seu marido como um pobre, cego e nu, se ele não conhece a palavra de Deus. Se ele está fazendo algo tão distante da vontade de Deus, olhe para ele e diga: é um miserável.
é um pobre, é um cego e nu, que precisa ser alcançado pela graça do Senhor. E você seja um canal de bênção para isso. Lembra, nós não somos o Espírito Santo de Deus, mas nós somos um canal que Deus quer usar com certeza, dando liberdade ao Senhor para operar, tendo paciência, tendo mansidão, tendo domínio próprio, mas entendendo que Deus quer usar você, que a partir do momento que você é transformada, que você é restaurada, que você é mudada pelo Senhor, que você já aprendeu até aqui qual deve ser a sua posição, qual deve ser o seu comportamento, e você decidiu crer em tudo isso que você ouviu, agora você precisa entender que Deus quer te usar como canal de bênção. Não desista. Não desista, não desista, não se desfaça daquilo que você construiu até aqui. Pode parecer tudo desconstruído, pode parecer tudo fora do lugar, mas Deus muitas vezes está tirando tudo do lugar para colocar tudo em ordem na tua casa, na tua vida, no teu casamento. Amém, mulheres? Então é isso que eu queria dizer hoje para vocês. Não olhem para vocês, não se coloquem em primeiro lugar. Ah, Jéssica, mas eu casei para ser feliz. Não, você não casou para ser feliz. Você casou para fazer o outro feliz. É por isso que muitos casamentos eles têm se acabado. É por isso que muitos casamentos não têm prosperado. Porque casamos na intenção de ser feliz. E quando eu entro num casamento onde existem duas pessoas e eu só olho para mim, eu só olho para o meu umbigo, eu estou esquecendo do outro. E se o outro lembrar que precisa me fazer feliz e eu lembrar que preciso fazer ele feliz, mutuamente os dois serão felizes, tá bom? Então, primeiramente, não considere você, considere o outro. Honre o seu marido. Honre o seu marido, ainda que para isso você esteja sendo humilhada, ainda que assim você esteja sofrendo. Mas lembre-se de uma coisa: pode prover do homem uma humilhação, pode prover do homem a falta de reconhecimento, pode prover do homem uma traição, mas é de Deus que provém a honra, mas é de Deus que provém a exaltação, mas é de Deus, é Ele que vai trazer aquilo que você precisa no momento certo, na hora certa. A Bíblia diz: façai não para os homens, mas façai como se fosse para o Senhor. No teu trabalho você precisa fazer para o seu chefe, não porque ele te paga, faça como se fosse para o Senhor. Tudo que você vai fazer, tem que fazer como se fosse para o Senhor. E não porque usar isso dentro da sua casa com seu marido. Faça como se fosse para o Senhor. Ah, ele reclama demais? Continue fazendo e diga: Deus, eu estou fazendo para o Senhor primeiramente, antes de fazer para o meu marido. O Senhor tem visto, o Senhor tem reconhecido e o Senhor vai me honrar. Amém? Ah, ele está adulterando, mas você quer lutar pelo seu casamento? Decide lutar pelo seu casamento? Então aceite a desonra. Deus, eu estou aguentando, não por ele, mas eu estou aguentando porque eu estou fazendo como se fosse para o Senhor, porque eu sei que o casamento restaurado glorifica o teu nome, porque eu sei que uma vez que eu tiver meu casamento restaurado, eu vou ser testemunho para outras tantas milhares de mulheres que nesse momento não estão crendo, que nesse momento estão precisando de ajuda. Vocês não imaginam, meninas, quantas milhares de mulheres por esse mundo estão precisando ter fé. E muitas vezes um testemunho, ele vem como combustível. Amém? Então eu quero profetizar aqui, você um dia vai dizer: olha, eu já fui assim, eu já passei por isso, mas hoje eu tenho o meu casamento restaurado. Por quê? Pelo poder de uma esposa que ora. Amém? Louvado seja, eu quero orar pela sua vida, meninas. Não se esqueça de deixar aqui o seu comentário, colocar o nome do seu esposo. O que eu tenho visto muitas vezes é que meninas têm chegado aqui, colocado o nome do esposo e dela e têm saído, não têm escutado até o fim. Não vai haver transformação, não vai haver restauração. Então, se você ouviu até aqui, diga: Jéssica, eu ouvi até o ponto que você falou. Eu cheguei até lá, tá bom? Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te agradecemos. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua justiça, Deus. Obrigado por cada um de nós que estamos aqui. Perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Senhor, meu Deus, eu sei que hoje nós falamos de um assunto muito delicado. De humilhação, Senhor Deus, de traição, de se colocar no lugar lá embaixo. Mas isso é preciso para que o Senhor nos exalte. Mas Senhor Jesus, preciso para que o Senhor Jesus venha está operando na nossa vida. Deus, que Jesus possa ser o nosso exemplo, que na hora da dor, que na hora de pensar em desistir, que na hora de pensar em jogar tudo pro ar, possamos lembrar em Jesus lá no Getsemane, Pai, que ele orou, ele pediu: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas Jesus não passou, mas Jesus não desistiu. Por quê? Porque ele sabia que era a tua vontade, ó Deus, e ele sabia que naquela dor havia propósito para tantas pessoas serem restauradas e salvas no Senhor. Então, Pai, que nós possamos ser canal de bênção, que o poder de Deus que estava sobre
sobre Jesus, venha sobre nós, porque hoje nós também somos filhas. Senhor Jesus, que o Senhor opere em nossas vidas, que o Senhor, meu Deus, possa fortificar, fortalecer, dar ânimo a essas mulheres, Senhor Jesus, para elas suportarem esse momento de desonra, para elas suportarem esse momento tão difícil, dificultoso, Senhor Jesus, para que quando elas pensarem em revidar algo do marido, elas se calem e entreguem ao Senhor, para que quando elas pensarem em ser melhor, em pensar nelas, elas pensem na família, elas pensem no marido, elas pensem na restauração que o Senhor está para fazer. Isso é entrega, Senhor Jesus, e entregar dói, Senhor Deus, se entregar, Pai, corta muitas vezes, faz sangrar, faz suar como gotas de sangue, Pai, mas que o Senhor dê força, mas que o Senhor sustente, mas que o Senhor, Jesus, fortaleça. Deus, eu oro para que o Senhor adentre nesta casa, nesse momento, Pai, aonde há agora uma casa precisando de casamento restaurado, aonde precisa, Senhor Jesus, de uma família com restauração, que o Senhor venha operando. Deus, visita agora a causa dessa esposa, Jesus, que chora, que clama, que te pede, que confia no Senhor. Honra a fé dessa mulher, Senhor Jesus, honra a vida dessa mulher com, Jesus, o teu trabalhar, com milagre, Jesus, dentro desse casamento. Pai, visita agora esse esposo, Jesus, vai tocando nele. Espírito Santo, vem sobre este homem. Espírito Santo, toca neste homem. Espírito Santo, faz o mover na vida deste homem, na vida dessa mulher. E, Senhor, não pare também a obra que o Senhor começou na vida dessa mulher, porque o Senhor tem trabalhado, porque o Senhor tem operado, porque o Senhor tem transformado. Senhor Jesus, faça maravilhas, prodígios e maravilhas, e que possamos voltar para testemunhar. Deus, nós cremos no teu poder e na tua graça. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus, meninas. Fiquem com esta palavra, que vocês sejam fortalecidas no Senhor. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.